Olá, meus amados alunos da Top Invest, tudo belezinha? Neste vídeo eu vou te mostrar o que é o Sistema Financeiro Nacional e como que ele se organiza de certa forma, beleza? Bom, esse vídeo aqui vai ser a parte 1 de provavelmente 8, 9 ou talvez 10 aulas para a gente entender direitinho, tintim por tintim, o Sistema Financeiro Nacional e todos os seus participantes. Então é importante que você se inscreva neste canal aqui e acompanhe a playlist para ver os demais conteúdos que vai te ajudar na tua prova de certificação financeira ou mesmo no teu concurso público, beleza? Então vem comigo para a tela para a gente ter uma aula raiz aqui no meu Blackboard, meu quadro negro. Bom, gente, Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado. Quando a gente lembra de sistema, o que a gente pensa num primeiro momento quando a gente fala de sistema? Poxa, quando fala de sistema já me dá um certo medo, porque a gente lembra lá do sistema do banco, que poxa, a gente vai no banco antigamente, né? E antigamente no banco, hoje quase não vai mais, né? Mas a gente ia no banco antigamente, ficava na fila e caía o sistema do banco. Poxa, o que a gente ia fazer? Nada. Ficava todo mundo impossibilitado de fazer qualquer coisa. E o sistema do banco era um lugar onde estavam guardados basicamente todas as regras da instituição financeira, né? O que podia fazer, o que não podia fazer. Então estavam lá todas as regras e todas as informações de como o banco funciona, não é verdade? Bom, quando a gente pensa em Sistema Financeiro Nacional, de certa forma é a mesma coisa, né? São todas as regras, são todas as informações de como o mercado financeiro brasileiro, seja o mercado financeiro ou o mercado de capitais, vai funcionar. Então, basicamente, a gente tem aqui o sistema do banco, são as regras e as informações do banco. O Sistema Financeiro Nacional são as regras e as informações tanto do mercado, que a gente chama de mercado financeiro, que são basicamente os bancos, o mercado de crédito, como também o mercado de capitais, que são onde entram as corretoras, os valores imobiliários, esse tipo de coisa. Beleza? Bom, sistema significa exatamente isso, ok? Agora, para a gente entender como se organiza o Sistema Financeiro Nacional, eu preciso que primeiro você entenda como que transita o dinheiro dentro da economia e depois você entenda de fato a organização. Então, só para a gente alinhar as expectativas aqui, esta aula aqui eu vou dividir ela em duas partes, tá? A primeira parte, a gente vai falar sobre como funciona a transferência de recursos, a transferência de recursos entre os agentes. E na segunda parte, a gente vai falar então da organização do nosso Sistema Financeiro Nacional. Quem são as instituições que fazem o Sistema Financeiro Nacional funcionar de forma eficiente, beleza? Então, sistema é tudo um conjunto de regras e informações que afetam ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, e você tem que entender a transferência de recursos para depois entender a organização das instituições dentro aqui do nosso sistema financeiro, beleza? Vou apagar toda essa tela aqui para a gente começar de volta, tá? Deixa eu te contar uma historinha. Imagina que a gente tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul, tem o Clebinho aqui e, poxa, eu tenho a Top Invest, sou o fundador aqui da Top Invest, hoje a gente faz parte do Grupo Primo, mas eu sempre tive um sonho de que, cara, eu sou apaixonado por dar aula, né? De como que a gente pode transformar a educação financeira levando uma faculdade legal, né? Uma faculdade à distância com preço acessível a várias pessoas. Então, nós temos aqui, deixa eu jogar aqui no cantinho, nós temos aqui o Kleber da Top Invest e o problema é que o Kleber está em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? O Kleber, para poder pegar a Top Invest como uma escola de certificações e transformar numa faculdade, o que eu vou precisar, galera? Eu vou precisar de um negócio muito importante que é money, bufunfa, grana. E se eu preciso de mana, bufunfa, grana, no mercado financeiro, no mercado de capitais, eu vou chamar esse cara aqui que precisa da grana de agente deficitário, né? Esse agente deficitário aqui é o cara que está precisando da grana. Quem que eu preciso encontrar? Poxa, eu preciso encontrar um cara que a gente chama aqui de agente superavitário. Mas quem que vai ser esse agente superavitário? Cara, a primeira pessoa que me vem na cabeça é o primo rico. O primo rico. Como diz o próprio nome, ele é rico. Qual que
que é o problema do Primo Rico, cara? O Primo Rico, ele tá lá na cidade de Barueri, né? Que é o lugar onde fica o Alphaville, lá na Grande São Paulo, né? E o nosso querido amigo Primo Rico, que todos gostamos, ele tem muita grana sobrando, né? E quando ele tem grana sobrando, ó, a gente chama esse cara aqui, consequentemente, de agente superavitário, né? Não tem este acento aqui, né? Superavitário, ok? Bom, olha que lindo. Agora ficou mais fácil de resolver o problema. A gente tem alguém que precisa de dinheiro para a gente investir, comprar uma faculdade, transformar a Top Invest numa faculdade. A gente tem um cara lá do outro lado que está com a grana sobrando. O problema é, como que a gente vai se encontrar? O Kleber aqui em Caxias do Sul e o Primo lá no Alphaville. Normalmente, vai existir aqui no meio um negócio que a gente chama de intermediário financeiro, né? Um intermediário. E esse intermediário aqui, normalmente será uma instituição financeira que vai fazer estas duas partes aqui se encontrarem. Agora, quando eu preciso de dinheiro, eu posso fazer essa captação de dinheiro basicamente aqui de duas formas, na verdade. Eu posso captar esse dinheiro aqui através de equity, que a gente chama, né? A gente pode vender ações. Ou eu posso vender, por exemplo, debêntures, que são títulos de valores mobiliários, ok? Ou eu posso aqui debêntures, né? Tem letra de médico, né? Ou eu posso aqui vir e pegar um empréstimo, ok? Nas duas situações, a gente vai precisar da instituição financeira. Aqui é mais barato, né? Vou ter um custo, vamos supor, de um custo de 1,5% ao mês, enquanto aqui eu vou ter um custo de 3% ao mês, né? Agora, o primo, lá do outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa grana aqui e ele pode investir, né? Então ele vai investir direto aqui e vai ganhar seus 1,4% ao mês. Ou ele pode investir aqui na instituição financeira e ele vai ganhar seu 1% ao mês. Qual que é a diferença? Aqui, para o lado de cima, a nossa instituição financeira, ela funcionou mais como um agente, vamos chamar assim, né? Porque a partir do momento em que o Primo Rico compra uma debênture da Top Invest, se a Top Invest não pagar essa debênture, o primo vai receber um calote. Então, aqui, né, o agente, ele basicamente ganha uma comissão. A instituição financeira ganhou uma comissão por ter realizado um serviço. Aqui embaixo, a instituição financeira assumiu risco. Então, se o Kleber não pagar, a instituição financeira vai pagar o Primo Rico. E aqui em cima, então, a gente vai chamar de mercado de capitais, enquanto aqui embaixo a gente costuma chamar de mercado financeiro, né? Então, essas aqui são basicamente as formas como um agente deficitário vai levar a grana para a gente, vai receber a grana do agente superavitário, né? O agente superavitário vai passar para o deficitário vai receber do agente superavitário. Aí tem uma grande pergunta, Kleber, eu posso ser superavitário e deficitário ao mesmo tempo? Sim, e provavelmente você é. Eu não sei você, mas a maioria da população brasileira, quando vai comprar um bem de alto valor, seja um carro, seja uma casa, vai fazer isso de forma financiada. Poxa, eu preciso de dinheiro para comprar um carro, eu preciso de dinheiro emprestado para comprar uma casa, eu sou um agente deficitário. Mas talvez ao mesmo tempo você tenha lá a sua reserva de emergência, você tenha a sua previdência privada, você tenha os seus investimentos. Então significa que ao mesmo tempo você é um agente deficitário e um agente superavitário. Então olha que importante. Agente deficitário e superavitário está em relação a cada operação, tá? E a gente vai ter a transferência de recursos com intermediários financeiros, que, se você está me vendo aqui, provavelmente você quer trabalhar em um desses intermediários financeiros. Aqui a gente vai ter as corretoras, a gente vai ter os bancos de investimento, e aqui a gente tem normalmente os bancos comerciais que emitem essas dívidas aqui para as pequenas empresas. Legal? Então essa aqui é a primeira parte da aula, onde você entende a transferência de recursos entre os agentes. E a gente pode, então, avançar para a segunda parte da aula, porque, poxa, a gente tem o agente deficitário, a gente tem o agente superavitário, a gente tem a instituição financeira no meio.
E aí entra então o Sistema Financeiro Nacional, que o sistema, lembra lá comigo, ó, é um conjunto de regras, regulamentos, né, onde é que está armazenado para tudo isso funcionar de forma eficiente. Imagina que se a gente deixasse 200 milhões de brasileiros agirem por conta, o banco ia fazer o que desse na telha, o investidor ia fazer o que desse na telha, quem ia pedir empréstimo ia fazer o que desse na telha. Cara, olha o tamanho da confusão que a gente ia até aqui. Então a gente precisa de uma organização. E por isso que surgiu, lá no longínquo ano de 1964, surgiu a Lei 4.595 de 1964, que ela cria pra gente, ó, ela cria o Sistema Financeiro Nacional. Olha que lindo, né? E junto com a criação desse Sistema Financeiro Nacional, ela cria duas instituições importantíssimas para a gente, que é o Conselho Monetário Nacional e cria para a gente também o Banco Central do Brasil, que são dois players extremamente importantes aqui para a gente. Só que veja bem, cara, 1964, cara, faz tempo pra caramba. Eu nem sonhava em nascer. A minha querida mãezinha tinha 3 anos de idade. Cara, faz muito tempo. Então, agora, em 2021, nós temos a Lei Complementar 179 de 2021. Basicamente, essa lei aqui atualiza tudo o que aconteceu lá atrás. Então, traz a autonomia do Banco Central do Brasil, atualiza a Constituição do Conselho Monetário Nacional, faz várias coisas super importantes para a gente aqui, tá? E lá nessa lei aqui, né, no decorrer, outras regulações, a gente vai entender um negócio super legal, que basicamente a gente vai ter esse sistema, o nosso Sistema Financeiro Nacional, ele vai ser dividido em 3 níveis. Esses 3 níveis são fundamentais para a tua compreensão de cada um desses carinhas que a gente vai ver lá na frente, tá? A gente tem um primeiro nível super bonito e importante, que a gente diz aqui, né? Nós temos as entidades, as instituições, né? Vou chamar de entidade, né? Para ver se os espíritos ajudam a entrar na tua cabeça e você tem no teu objetivo aqui, né? Então, vamos chamar de entidades que são normativas. Quem são essas entidades normativas? Nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos, deixa eu ver se não estou escrevendo em cima da minha cabeça, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Olha que importante, eu vou botar um asterisco em vermelho, tá? Esses caras aqui, ó, não executam nada. Por quê, gente? Conselho. Quando você pede conselho para alguém, vou pedir um conselho para o meu pai, para o meu avô, o que ele vai fazer? Nada. Ele vai dar um conselho. Olha, querido netinho, eu faria desta forma. Então, não executam nada, tá? Então, entidades normativas, elas dão todo o regulamento, né? Ele vai dizer, olha, o sistema financeiro funcional... Embananei, né? O Sistema Financeiro Nacional tem que funcionar desta forma. Não sei o que, tem que funcionar desta forma. Vai zelar, regulamentar, né? A gente vai ter uma aula aqui, inclusive, a próxima aula da playlist sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, acompanha pela playlist, não deixe de se inscrever, tá? Ó, qual vai ser o segundo nível? Poxa, o segundo nível... Deixa eu trocar de cor aqui, né? Deixa eu botar para o azul. O segundo nível aqui... Eita só! O segundo nível... Ó, agora pegou o meu azul, né? São as entidades... que a gente chama de entidades supervisoras. Aham! Estes caras aqui, assim, ó, pá! Eles vão lá e colocam a mão na massa. Quem que nós temos como entidades supervisoras? Nós temos aqui, ó, o nosso querido e amado Banco Central do Brasil. Nós temos a CVM. Nós temos aqui a SUSEP. Nós temos o Previc, né? Até o professor às vezes dá uma travada, né? Então, esses caras aqui, ó, que importante, eles são os executivos, tá? São os executivos. Este cara aqui de cima, ó, ele não faz nada. Ele dá as diretrizes, ó, dá os conselhos. Esses caras de baixo aqui, do nível 2, eles vão lá e executam. Eles colocam a mão na massa. E aqui no nível 3, deixa eu só ver para não riscar na minha cara. No nível 3... nós temos os chamados entidades operadoras, né? Esses caras aqui são quem de fato
vive, olha que lindo, vive o mercado. Quem nós temos como entidades operadoras? Cara, nós temos todo mundo. Nós temos os bancos comerciais, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos, nós temos as cooperativas, nós temos as corretoras de títulos e valores imobiliários, nós temos as fintechs, nós temos os profissionais deste mercado, nós temos as pessoas físicas, nós temos as pessoas jurídicas, né? Então, de fato, quem está vivendo este mercado? E aqui embaixo a gente pode dizer que esses caras aqui são chamados de participantes, né? São os caras que de fato estão vivendo o mercado financeiro. Então, gente, essa é a organização, essa aqui é a estrutura, né, de como funciona de fato o sistema financeiro nacional no Brasil. Próxima aula, eu vou desenhar tudo isso aqui para você de uma forma muito mais didática, para você entender um organograma de onde cada um deles está localizado, qual é a função, porque a gente tem mais um carinha aqui que não está aqui nessa jogada, que é a Ambima. E aí você vai ver na próxima aula, no próximo vídeo dessa playlist, aonde a Ambima se enquadra, tá? Então faz o seguinte, ó, dá o like, te inscreve no canal, segue a playlist aqui, te vejo no próximo vídeo. Bons estudos a todos, até a próxima e tchau!